Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Desenvolvimento de Software para a Web. Nessa aula, a gente vai começar a falar sobre o Node.js, o Node JavaScript. Então, nas aulas passadas, a gente já viu HTML, já viu CSS, já viu JavaScript, e agora a gente vai conhecer esse carinha aqui, muito utilizado aí na programação atualmente, tá? Na programação de websites. Bem, primeiramente vocês podem fazer o download do Node.js a partir aqui do site oficial, tá certo? Então é só você entrar lá, tem uma aba lá chamada Downloads, e lá você vai ter o instalador para Windows, para macOS e para Linux, tá? O do Windows é um .exe, né, um executável, você baixa, instala clicando avançar, 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 como os programas geralmente. Então não tem muito mistério, tá? E depois de instalado, você pode acessar ele pela linha de comando e a gente vai falar de cada etapa dessa aqui nos próximos slides, tá? Eu vou explicar bem direitinho como é que faz isso. No Linux e do macOS, lá no site também, você tem o tutorial, né, de como instalar em cada sistema operacional desse. Então, é bastante simples, tá? O Node.js, né? O que é o Node.js? Ele é um ambiente de execução JavaScript, né? De código aberto e multiplataforma, né? Ou seja, ele executa em mais de um sistema operacional e ele também é de código aberto, né? Você pode consultar como é que as coisas lá nele são feitas, né? E um sistema de código aberto também provê muitas vantagens para a comunidade, né? Ou seja, a comunidade pode ter acesso. Então, se mais pessoas têm acesso àquele código, mais pessoas podem sugerir melhorias e com isso ele evolui de forma mais rápida do que as plataformas que são mantidas com código fechado, tá? Então, além de ser código aberto, ele também é multiplataforma e já está aí há alguns poucos anos no mercado e está sendo muito utilizado atualmente. Então, o Node.js ele executa uma engine JavaScript chamada Engine V8, tá? Ela é usada também no coração do Google Chrome, né? Então, essa mesma engine aqui que é utilizada no Node.js, ela é utilizada também no Google Chrome, né? Para fazer a interpretação lá da linguagem JavaScript. Então, essa engine ela permite que o Node.js tenha um ótimo desempenho, né? E por ser também utilizada no Chrome, ela já passou por diversas melhorias, né, pelo time do próprio Google, certo? E se vocês quiserem conhecer mais sobre essa engine, né, tá aqui o site oficial dela, v8.dev. Lá tem mais características, você pode ter acesso à documentação dela também e etc. Então, um aplicativo Node.js ele executa em um único processo, né? Ou seja, vocês devem lembrar lá das disciplinas de sistemas operacionais, né? Vocês viram processos, threads. Então, o Node.js ele vai executar em um único processo, sem ter a necessidade de criar uma nova thread a cada requisição, que é o que geralmente é feito, por exemplo, em Java. Então, em Java, quando você tem um servidor Java, sempre que você recebe uma nova requisição, você starta uma nova thread, e essa nova thread é que vai tratar dessa requisição e com isso o servidor ele pode voltar a ficar escutando lá naquela porta, né? Então, isso é um avanço aqui que foi alcançado pela Engine V8, tá? Que é utilizado dentro do Node. Então, o que é essa engine, né? Essa engenharia, nessa plataforma que roda por baixo aí do Node e do Chrome, do Google Chrome, né? Então a engine é a coisa, né, que vai receber aquele código JavaScript e vai executar esse código, interpretar aquele código para gerar um resultado, né? E ele pode ser executado dentro ou fora do navegador web. Então a engine, ela não é dependente de um navegador. Ela pode ser executada tanto dentro de um navegador, como é feito no Chrome, como ela pode também ser executada fora, ou seja, você também pode fazer aplicativos desktop utilizando JavaScript, tá? Você não fica restrito a websites. Então a V8 Engine ela é independente do navegador, como eu falei anteriormente, e ela pode executar código JavaScript como desktop, certo? Isso aqui é muito interessante, pessoal. E então você tem a mesma linguagem que é utilizada para desenvolver web apps e também para desenvolver aplicativos desktop. Isso é muito interessante, né? Muito legal, pessoal. E além disso, você também pode utilizar essa mesma linguagem, né, o JavaScript, que era anteriormente utilizada mais para programação front-end, né,
para a parte que roda no lado do cliente também, geralmente. Então agora, além de você conseguir utilizar a linguagem JavaScript para programar o back-end, né, a parte do servidor, você também pode fazer isso para desenvolver tanto web apps como aplicativos desktop. Isso tudo utilizando a mesma linguagem, né, utilizando sempre a linguagem JavaScript, certo? E além disso, a engine, né, essa engine V8, ela tem alguns concorrentes, tá? Então ela é utilizada no Chrome, mas também tem alguns concorrentes, como por exemplo, a engine SpiderMonkey, né, que é utilizada no Firefox. O Safari utiliza a JavaScript Core, né, também chamada de Nitro. O Edge usa a Chakra e por aí vai, tá? Então o Engine V8, né, ele é escrito em C++, tá? Desculpem a não tradução aí, pessoal, mas dá para entender, né? Então, ela é escrita em C++ e ela é melhorada, né, evoluída constantemente, né? Até hoje ela continua sendo evoluída, tá? Nesse ano agora de 2020, finalzinho de 2020, ela continua sofrendo evoluções. A última, se eu não me engano, foi há uma semana atrás, uma nova versão dela, né? Então ela está sempre em evolução, tá? Como eu já falei, ela é portável, né? Executa em vários sistemas operacionais e também está, né, desenvolvendo e etc. Então, o JavaScript ele é comumente uma linguagem interpretada, né? Vocês devem lembrar aí nos primórdios do JavaScript. E mais algumas engines modernas elas fazem também a compilação desse código JavaScript para tentar otimizar a execução. Então, o que é uma linguagem interpretada? É quando ela vai lendo linha por linha do comando, né? Ou seja, ela lê um comando, aí executa. Aí lê outro comando, executa. Ou seja, ela não sabe, né, o interpretador, o compilador, que na verdade não é o compilador, né, é o interpretador, ele não sabe qual é a próxima linha de código. Então, se eu tenho 10 linhas de código, eu posso executar 5, e na sexta linha, se tiver algum erro, ele vai dar erro naquela linguagem durante a execução, tá? Ele não tem uma compilação antes. Na compilação, você consegue, né, ler todo o código e buscar por erros, por exemplo, mas você também consegue fazer compilação em código JavaScript, tá? Porém, antigamente, ele era mais uma linguagem interpretada, né? Outro exemplo de linguagem também que é interpretada é o Python, né? E um exemplo de linguagem que é compilada é o Java, né? Então, cada uma dessas linguagens tem essas peculiaridades, né, de ser interpretada ou ser compilada, e o JavaScript ele permite você fazer as duas, tá? De forma interna, né, o JavaScript ele usa um mecanismo chamado just-in-time, né, para compilação e aumento da velocidade de execução. Isso tudo é feito dentro da engine V8, tá? Então aqui é JavaScript V8 Engine, né, que usa de forma interna esse mecanismo chamado JIT, né, de just-in-time. Então, pessoal, desde a introdução do Google Maps em 2004, a linguagem JavaScript ela vem evoluindo bastante, né? Tendo diversas aplicações, né? E dentro dessas aplicações você tem aí centenas de milhares de linhas de códigos, coisas que antigamente não era viável, né? O JavaScript era visto mais como uma linguagem mais simples, né? Onde você não tinha aplicações complexas desenvolvidas com ela, era utilizada mais para resolver algumas coisinhas mais básicas na interface web, etc. Então hoje você já tem aplicações completas, né? Que tem milhares de linhas de código, todas escritas em JavaScript. Então é uma linguagem bastante robusta, tá? Já sofreu diversas evoluções e atualmente ela está aí na idade de ouro, né, digamos assim. Então no mundo atual, né, você compilar JavaScript é comum, embora, né, tenha uma demora um pouco maior para que o JavaScript esteja pronto. Então, se você está interpretando, ele vai simplesmente lendo o código, né? Ou seja, não tem tempo de espera. Se você for compilar, ele tem que analisar todo o código primeiro e depois é que ele vai começar a executar aqui a primeira linha, né? Então essa compilação, esse tempo a mais aqui, né, pode gerar uma espera para o usuário, né? Às vezes pode ser significativa ou não, né? Mas depois que é feita essa compilação, né, você tem uma execução do código puramente interpretado e isso é bem mais rápido do que a linguagem interpretada, né, fora a checagem por erros, né? E acredite ou não, pessoal, o Node.js ele nasceu em 2009, né? Ou seja, ele é bastante recente, tá?
diferente aí de outras linguagens ou outros frameworks, né, etc. Ele é bastante recente, ele é de 2009. E mais uma vez o pessoal da tecnologia tem que se reinventar a cada ano, né? Tem que aprender sempre. Você não pode parar de estudar jamais, porque agora está utilizando o Node, mas daqui a 1 ou 2 anos pode surgir um melhor do que o Node. Então a gente vai ter que migrar para esse novo, ter que aprender a utilizar esse novo, né? Então essa melhoria, essa mudança constante na tecnologia é imprescindível, né? Então você tem que estar sempre aberto a essas mudanças e a nunca parar de estudar, né? A se atualizar no mercado de trabalho. Já as bibliotecas Express e o Socket.io, né, são de 2010, tá? A gente vai ver o Express mais na frente, tá? É um framework para gerenciamento das requisições web e tal. E em 2017, né, você já tinha aí 3 bilhões de downloads do Node.js pelo NPM, tá? O NPM é um gerenciador de pacotes, a gente vai já ver um pouquinho mais sobre ele também. E enquanto isso, o JavaScript ele nasceu em 95, né? Ou seja, o Node.js nasceu em 2009, mas a linguagem JavaScript ela nasceu em 95, né? E a web, como a gente conhece atualmente, nasceu em 89, né? E os primórdios da web, né, como a gente viu nas primeiras aulas da disciplina, eles surgiram aí alguns anos antes disso aqui. Então, as engines JavaScript, elas vêm evoluindo, né, desde o seu surgimento, e quanto mais os navegadores fazem uso do JavaScript, mais essas engines são melhoradas para prover melhores serviços aos usuários. Então, os desenvolvedores que atuam nos navegadores, né, eles empregam muito esforço para melhorar essas engines de JavaScript, né? Por exemplo, a que é mantida pela Google, né, a engine V8, ela é utilizada no Google Chrome e também no Chromium Project, né, que é aquele aplicativo que tenta simular, né, o Google Chrome para o Linux, tá? A última vez que eu utilizei esse Chromium, ele não era tão bom, né? Deve ter sido há uns 3 anos atrás. Ainda tinha um gap, né, um espaço aí, uma falta de funcionalidades quando comparado ao Google Chrome para o Windows, né? Então, isso aí vai se melhorando ao tempo. E quando o Node.js ele necessita executar uma operação de I/O, né, ou seja, input ou output, também chamada de IES ou entrada e saída. Então, quando o Node precisa executar alguma operação dessa de I/O, como ler algum dado da rede, né, ou acessar um banco de dados, ao invés de bloquear a thread principal e desperdiçar CPU com processamento ocioso, o Node.js ele possui um mecanismo para retornar o processamento quando a requisição estiver completa, né? Sem fazer uso aqui da espera ociosa. Então, a espera ociosa é quando você fica lá, por exemplo, preso num loop lá, né, num for lá de 100 mil iterações, sendo que dentro da iteração você não faz nada, né? Não tem nenhum processamento útil para você, ou seja, você está gastando ciclos de CPU simplesmente fazendo as iterações do for, mas não está executando nada dentro, não está fazendo nenhum processamento útil. Então, esse não processamento, essa computação que não tem resultado útil para o usuário é chamada de computação ociosa, né? Ou seja, a CPU ela fica ociosa porque ela não está fazendo nenhum processamento útil para o usuário. E fazer uso dessa estratégia, né, de não ter espera ociosa na CPU, permite ao Node.js gerenciar milhares de conexões de forma simultânea com um único servidor. Então, por padrão, um único servidor ele já consegue gerenciar aí milhares de conexões de forma correta, né, sem ter travamentos, atrasos e etc. Então, ele já foi projetado pensando nesse aspecto da escalabilidade. Então, sem precisar passar ao programador os problemas da programação concorrente, né? Ou seja, quando você está trabalhando com Java, por exemplo, você tem que tratar esses problemas da programação concorrente, né? Você tem que trabalhar diretamente com threads, você tem que criar uma nova thread para uma requisição. Então, esses problemas da programação concorrente, eles não são simples, né? Tem alguns que são bastante complexos e você tem que gerenciar isso juntamente com a produção do seu sistema web, né? Então o Node.js ele abstrai isso para você. Ele tira essas dificuldades da programação concorrente e ele entrega, né, um framework mais simples, já otimizado
onde você pode se preocupar somente com implementar realmente coisas úteis do seu servidor, né? Coisas mais alto nível, né? Como as páginas, os endereços, né? Os redirecionamentos e etc. Então, a estrutura do seu site de uma forma geral, né? Abstraindo esses problemas da programação concorrente. E fazer isso evita muitos problemas de sincronismo e gerenciamento, né? Como eu falei, você tem que fazer o gerenciamento das threads, dos arquivos que são compartilhados, etc. Isso não é uma tarefa simples, né? Então, se você não fizer esse gerenciamento direito, você pode ter problema aí de sincronismo, né? Entre as threads, pode acabar alterando um dado duas vezes ou acessando um dado que você queria que ele tivesse sido alterado antes de você acessar, né? Então, esses problemas aí de programação concorrente podem ser levantados quando você não faz uso aí do Node.js, né? E outra grande vantagem do Node.js é a inclusão dos programadores front-end, né, que trabalham com JavaScript, na programação de sistemas back-end também usando a mesma linguagem, né? Então, ou seja, essas pessoas que já trabalham com JavaScript há bastante tempo, né, na parte do front-end, elas não precisam aprender uma nova linguagem, elas já são experts nessa linguagem e elas podem trazer esse conhecimento também para os sistemas back-end, né, utilizando o Node.js e a sua expertise aí na linguagem JavaScript, né? Isso equivale aí a milhões de pessoas, né, que trabalham dessa forma. Então, você consegue trazer essa vantagem aí para muita gente. Ok, pessoal, então eu vou encerrar essa aula por aqui, tá, pessoal? Para ela não ficar muito longa. Na próxima aula a gente vai dar continuidade aqui, falando um pouquinho sobre as bibliotecas que estão disponíveis para o Node.js, tá? A gente vai falar de algumas principais, mas você tem aí milhares de bibliotecas que podem ser utilizadas para os mais diversos propósitos aí, tá, pessoal? Então, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.